Graça e paz, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Estamos reunidos mais uma vez para cultuarmos a Deus e visitando o livro de Gálatas, para entendermos melhor as doutrinas contidas ali e que Deus possa se alegrar com esse culto. Para darmos início, gostaria de fazer a leitura de uma seção do Antigo Testamento que está lá no Salmo 99. Será o salmo lido e cantado aqui posteriormente por nós. Salmo 99. Que diz o seguinte: o Senhor reina, trema o povo, Ele assenta entre os querubins, mova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está muito acima de todos os povos. Louvem o teu grande e terrível nome, pois Ele é santo. A força do rei também ama o juízo. Tu estabeleces a equidade, tu executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai vós o Senhor nosso Deus, e adorai o seu escabelo, pois Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre aqueles que clamam o seu nome. Eles clamaram ao Senhor, e Ele os respondeu. Ele falou a eles na coluna de nuvens, eles guardaram seus testemunhos e a ordenança que Ele lhes deu. Tu respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Tu fostes um Deus que os perdoaste, embora tivesses vingado as suas invenções. Verso 9 e último: exaltai o Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Amados, além de ser uma convocação a uma adoração a Deus, uma convocação a exultar a Deus, porque vemos, por exemplo, no verso 5, no verso 9, a palavra exaltai vós o Senhor. Ou seja, estamos convocando a exultar a Deus. De que forma? Reconhecendo os seus atributos e os seus feitos. É isso que iremos cantar. Primeiramente, o salmista reconhece que o Senhor reina. E a palavra que trema o povo também pode ser traduzida no original como a ira de Deus. Então veja que a convocação é diante de um sentimento muito forte. Um sentimento de medo, um sentimento de temor. O que isso nos remete, irmãos? Que quando nos depararmos, tivermos o nosso encontro com Deus, assim como todos os povos, o nosso sentimento será de temor, de medo, diante da grandeza que Ele tem. Ele assenta entre os querubins, mova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está muito acima de todos os povos. E isso deve ser cantado. Por mais que as pessoas tentem reduzir Deus à nossa altura, se é que temos alguma altura, estão Ele. O salmista estabelece, irmãos, a diferença, o contraste entre quem Deus é e aonde Ele está entre os querubins e a sua grandeza. E a nossa situação e condição diante dele é justamente de juízo, e diante de um Deus grandioso como esse, devemos temer. Verso 3, o salmista vai dizer: louvem o teu grande e terrível nome, pois Ele é santo. Então vejam, a santidade de Deus é algo que deve nos colocar neste sentimento profundo.
Olhar para quem Deus é, olhar para a sua santidade deve levar os nossos corações a uma contrição. Amados, no verso 4 ele ainda diz: a força do rei também ama o juízo. Tu estabeleces a equidade, tu executas o juízo e a justiça em Jacó. Muitos irão interpretar esse texto como algo que remete ao Rei eterno e imortal, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da glória. Esse mesmo, irmãos, que oferece a salvação a todos aqueles que creem verdadeiramente nele, o nosso Salvador Jesus Cristo. Louve a Ele. A força do Rei também ama o juízo. Tu estabeleces equidade. Verso 5: exultai vós o Senhor nosso Deus e adorai em seu escabelo, pois Ele é santo. Nós estamos sobre o escabelo dele. Ele virá e estará sobre todos os povos e todas as nações. E assim, irmãos, mais uma vez nos colocamos em nosso lugar. Nos colocamos e reconhecemos quem nós somos. E aonde estamos? Onde estamos? No escabelo. Aonde Ele pisa. Aonde Ele soberanamente governa. Olha que salmo lindo, irmãos. No verso 6 ele vai citar Moisés, Arão e Samuel. O que eles representam? Moisés, que recebeu a lei, juntamente com Arão, que foi o primeiro sacerdote, o mediador entre os homens e Deus. E também Samuel, da linha profética. Esses homens representam os pactos que foram feitos entre os homens e Deus, da linha de Moisés, a linha sacerdotal e a linha profética. Isso nos remete a Cristo também. Tu responde ao Senhor, nosso Deus. Tu fostes um Deus que perdoaste. Verso 8 fala da misericórdia de Deus, fala da sua complacência conosco. E no verso 9, mais uma vez ele diz: exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. A base do nosso louvor deve ser a santidade de Deus, irmãos. Que você fique de pé nesse momento e possamos juntos aqui louvar a Deus diante da sua santidade, diante do seu juízo, diante do seu poder e da sua majestade. Que você cante louvores sinceros ao Senhor. Boa noite, irmãos. Louvemos ao Senhor. Reina o Senhor, tremam pois todos os povos. No trono está, mais alta se está. Dos querubins, quem não a terra se abale. Em Sião é muito grande o nosso Deus. Excelso, dos povos vem acima, celebrem eles o teu nome, ó Deus. Tremendo, sim, grande e santo é o teu nome. É muito grande, santo teu nome, ó Deus. És forte, Rei, o Rei que ama a justiça. Tu firma, pois, Senhor, a retidão. E em Israel, executando a justiça e o juízo, vive estabelecer. Exaltado ao nosso Deus, prostrai-nos ante os teus pés, pois santo é o nosso Deus. Moisés, Arão e Samuel
bem, e as suas leis guardavam em si. E tu, Senhor, livres deste ser humano, mesmo divino dos feitos teus, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o santo monte teu. Sim, exaltai diante do Senhor prostrai-vos, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém. A próxima canção que cantaremos é do cantor cristão, Santo, Santo, Santo. Louvamos ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, céu de manhã, cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus de exaltado no céu,
irmãos, vamos nos preparar agora para o momento de gratidão ao Senhor. O Salmo 96, volta um pouco aí, lemos o 99 e tem o 96. Quando pensamos em dar glória ao nome de Deus, eu penso neste verso que vem de encontro com um momento aqui oportuno, que é você ser grato a Deus e voluntariamente ofertar na casa do Senhor. Salmo 96, verso 8, vai dizer o seguinte: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei uma oferta e chegai aos seus atos. Amados, quando o assunto é glorificar o nome de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que é comais, que mais, tudo o que fazeis, fazeis para a glória de Deus. Então, amados, será que esse momento seria diferente em ser grato a Deus? Será que existe dúvida em nossos corações quanto a ofertar voluntariamente ao Senhor? Sabendo que isso é uma maneira de glorificar a Deus, glorificar seu santo nome, faz parte do seu culto, do seu sacrifício a Deus. Deus merece, irmãos, tudo que nós temos. Por que merece? Porque tudo é dele. O que temos de riquezas, de bens, de posses, é tudo ele que nos fornece, irmãos. Tudo provém dele. Ninguém consegue roubar nada de Deus, porque tudo é dele. O que você rouba de Deus é sua gratidão. O que você não dá a ele é os sentimentos que deveria dar. Então, se você veio preparado para este momento, para expressar a sua gratidão, o seu amor, você pode então estar ofertando a ele. Nossa irmã Juliane passará no seu lugar, e se você veio preparado, poderá estar aí ofertando. Você que nos assiste e porventura queira também ofertar ao Senhor, está aqui os nossos dados bancários, como sempre é passado. Favorecido está o nome da igreja, Ideias das Cruzes, CNPJ 39-799-944-1000. É a nossa chave Pix também. O banco é o 290, a segura, agência 0001, conta corrente 166-165-3635. E você pode então estar ofertando ao Senhor. Gostaria de pedir que a nossa irmã Juliane estivesse orando a Deus, se colocasse de pé, agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós, por toda a sua provisão e também nos nossos lares, porque nada nos tem faltado. E Ele tem nos dado essa gratidão para ofertar e as punições também. Oremos. Senhor meu Deus, agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estar com o Senhor em tua casa, prestando o culto a ti, Senhor. Pai, agora nós pedimos para que o Senhor esteja abençoando essas ofertas que foram aqui depositadas, Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, cuidando de cada um que ofertou. Somos gratos a Ti pelo sustento que o Senhor tem dado a essa igreja e sabemos que nada, Pai, nós podemos fazer, Senhor, se não for o Senhor nas nossas vidas. Então, Pai, aqueles que ainda não podem acreditar que o Senhor desperte no coração deles, Pai, esse senso de gratidão a Ti. E, Pai, pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada um, Senhor. Também confeitou e somos gratos a Ti por tudo que o Senhor já tem feito até agora, Pai, nessa igreja. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja agora conduzindo esse culto pelo Teu Espírito Santo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado. Vamos ao texto? Gálatas, capítulo 3, após a segunda carta aos Coríntios, já vem o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, hoje eu vou trabalhar aqui expositivamente, uma breve sessão de 5 versículos, do 1 ao 5, e eu já vou explicar por que eu dividi até o verso 5. Para a primeira leitura, na versão King James, e você acompanha aí na sua Bíblia, tá? A partir de agora, a sua Bíblia não se mantém fechada. A partir de agora, aberta a todo momento, conferindo, analisando, fazendo as suas anotações. Capítulo 3, verso 1 ao 5, vai dizer assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos encantou a fim de que
não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado. Verso 2: apenas quero saber de vós isso, 2 pontos: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Verso 3: sois assim, então todos, depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Verso 4: padecestes tantas coisas em vão, se é que foi em vão. Verso 5: aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Verso 6. Não, verso 5. 6 é para semana que vem. Até o verso 5. Vamos orar mais uma vez? Busque no Senhor o entendimento. Que você, irmão, ainda mais possa crescer na graça. Você considere esse momento importantíssimo para a sua vida. Um momento de ministração da palavra. Que você busque no Senhor o entendimento e o crescimento. Que essas palavras não sejam palavras apenas, que sejam gravadas no seu interior. Que você medite sobre isso todos os dias. Vamos orar e buscar isso no nosso Deus. Eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez lhe buscamos, através aqui, Senhor Deus, da Tua palavra. Agora, Deus, eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo esteja ministrando em nossos corações, esteja nos ensinando, nos exortando, aplicando os princípios bíblicos em nós. Que nada aqui, Deus, seja perdido, que nada, Senhor Deus, seja lançado ao vento, mas que as Suas palavras sejam aplicadas em nossas vidas. Que o momento de culto da Sua palavra tenha um máximo, extraia de nós um máximo de atenção e reverência. Que o Teu Espírito nos focalize, nos conduza na meditação e no entendimento desse texto. Que este pregador, Deus, fale com fidelidade as Escrituras, conforme o Senhor nos deu. Que o Senhor me ajude a não falar nada por ambição, nada, Deus, da minha parte, mas apenas aquilo que provém do céu. Somente o que o Teu Espírito queira ministrar em nós nesta noite. Mais uma vez eu lhe agradeço por esta igreja, pela Tua palavra e pela Tua obra em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, continuando aqui a exposição do livro de Gálatas, já passamos por longos 2 capítulos, que totalizaram aí aproximadamente um mês, já trabalhando expositivamente aqui o livro de Gálatas. A nossa intenção ao abordar o livro de Gálatas, aqui trabalhar expositivamente, você não deve se esquecer. Qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é você realmente identificar qual era o erro, qual era o problema encontrado aqui nesta igreja, nessas igrejas, né? Porque é mais do que uma, são as igrejas da Galácia, né? A Galácia é uma região ampla, na Turquia hoje, a região da Turquia, ali no Oriente Médio. Então, o seu desafio é identificar, conforme as palavras do apóstolo Paulo, quais são os problemas enfrentados e o que isso nos ensina. Quando pensamos nos pactos de Deus, obras e o pacto da graça. Qual que é o fundamental erro dos judaizantes? Por que esses irmãos, não os judaizantes, porque já foram caracterizados como os falsos irmãos, por que os irmãos da Galácia, eles estão se enredando por esses caminhos? Por que o judaísmo é atrativo? É isso que você deve observar. Se você continuar a leitura do livro de Gálatas, você vai perceber vários outros princípios que o apóstolo Paulo vai nos trazer sobre os erros.
E a teologia bíblica é o que vai nos tirar desse. Esse é o nosso objetivo. É dar-nos aqui um pontapé inicial da teologia bíblica batista reformada. Para que você identifique aonde que se cumpriu os pactos de obra, se eles ainda estão em vigor, se não estão. O pacto da graça, o que ele significa para nós? Quando o assunto é salvação somente pela fé, ou justificação somente pela fé, como eu devo encarar essa doutrina? O que ela é para mim? Qual é a sua importância? Você, como cristão, deve distinguir isso. E amados, nessa sessão, Paulo vai fazer mais uma defesa. Agora a defesa da doutrina em si. Ele já fez a defesa do evangelho que ele recebeu. Ele já fez a defesa do seu apostolado. Todos nos 2 capítulos a qual já vimos. Agora ele fará uma defesa da justificação somente pela fé. Ao analisar a justificação somente pela fé, ele vai trazer alguns sinais importantíssimos para nós. Se realmente eu entendi essa doutrina, quais são os seus efeitos na minha vida? E analisando a conduta dos Gálatas e as palavras do apóstolo Paulo, você pode confrontar a sua vida e o seu entendimento quanto a essa doutrina. Então são 5 versos apenas, porém de suma importância para a sua autoanálise, para você checar o seu conhecimento da justificação somente pela fé. Como eu disse, irmãos, nos 2 primeiros capítulos desta epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo tratou da sua defesa pessoal. Os irmãos estão lembrados disso, né? Porque os judaizantes tentaram fazer o que com Paulo? Ao entrar nessa igreja, quais foram os ataques dos judaizantes? O apostolado e o evangelho, né? Que ele inventou, que ele queria glória para o seu próprio nome, que nem apóstolo ele era. Foi essas armas dos judaizantes para atacar Paulo. Então vocês viram Paulo se defendendo, falando sobre o concílio em Jerusalém, quando ele esteve lá presente, quando ele levou Tito, levou Barnabé também. Na verdade Barnabé levou ele, né? E qual foi a postura dos apóstolos que o receberam de bom grado? Vocês viram semana passada a confrontação que ele teve para com Pedro. Porque no momento Pedro, ele comungava, ele se relacionava com os gentios. Porém, quando chegaram os judaizantes, Pedro teve uma conduta dúbia. E Paulo se viu ali na obrigação de exortar Pedro. Sim, Pedro, o líder dos apóstolos, coluna da igreja. Tudo devido a esse não entendimento do pacto de obras e pacto da graça. Então veja que tudo que já foi abordado já demonstra para nós a importância da teologia bíblica na igreja. A importância de você entender o aliancismo bíblico. Então, feita a sua defesa, agora nos 2 capítulos seguintes, irmãos, ele defenderá de forma mais objetiva a doutrina da justificação somente pela fé. Então no verso 3 e 4, no capítulo 3 e 4, ele fará a defesa da justificação somente pela fé. E eu te pergunto, né, já lanço essa pergunta, para durante aqui o sermão, durante as exposições, você vá respondendo. O que a justificação somente pela fé tem a ver com o pacto da graça? Qual é a relação entre essas duas doutrinas? O aliancismo bíblico, o pacto da graça, com a justificação somente pela fé. Por que Paulo ele está enfatizando tanto? Ele vai usar 2 capítulos inteiros para defender a justificação somente pela fé. Isso já fica óbvio e claro para nós que é uma doutrina de suma importância. De suma importância. Se existe algo que você precisa estudar, precisa se aprofundar, é a justificação somente pela fé. É esta doutrina gloriosa. Amados, as igrejas da Galácia estavam sendo invadidas pelos falsos mestres, pregando o falso evangelho, e assim os Gálatas
estavam retrocedendo. Eles estavam se enredando por esses falsos caminhos. Isso caracteriza a quebra de um mandamento, irmãos, que é o adultério. Não adulterarás. O adultério, amados, ele não é apenas o ato que você, sendo casado, você vai e se relaciona sexualmente com outra pessoa. O adultério, no mandamento, ele vai muito mais além do que isso. O adultério também pode ser um adultério espiritual. O adultério, ele vai também de encontro com as traições espirituais que nós cometemos. E quantas são? Quando o Tiago escreve, nos chamando, ao alvo da sua carta também, aquelas pessoas, aqueles crentes adúlteros, não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago vai escrever isso. Então veja que o adultério, ele também é caracterizado quando você é amigo do mundo. Aqui, irmãos, o que está acontecendo entre esses crentes das igrejas da Galácia é justamente adultério espiritual. Essa falta de firmeza da igreja é um profundo desgosto para o apóstolo Paulo. E ele, de forma contundente, como ele já demonstrou, ele exorta essa igreja e faz uma robusta defesa da doutrina da justificação somente pela fé. Amados, deserção, traição são desprezíveis. Quando eu vejo essa palavra deserção, eu logo penso nos meus dias lá no exército. Nós temos um regulamento interno do exército. Lá eles têm as suas regras internas. E uma dessas regras fala que em estado de guerra, se um soldado desertar, ele vai ser fuzilado vivo. A deserção é uma das piores traições e deslealdade. Um soldado que vai à guerra com medo de morrer, ele é um covarde. Será que isso se assemelha a alguns princípios cristãos? O que realmente merece uma pessoa que experimentou, que conheceu as doutrinas da graça e se aparta delas? Que você pense nisso, porque é justamente isso que está acontecendo. Paulo apresentou uma doutrina-chave, um pilar. Ele apresentou o evangelho puro. E esses irmãos estão fazendo o quê? Retrocedendo. Eles estão perdendo a salvação? Então não é isso que eu estou falando. Eles estão deixando de lado algumas doutrinas e estão indo para uma outra direção. O falso sistema do legalismo, ele apresenta algumas coisas que para o ser humano é agradável, senão ele não daria certo. E o judaísmo, e também os judaizantes, eles apresentam justamente uma fé palpável. Como é o interesse desses crentes das igrejas da Galácia apostatarem, abandonarem os princípios, a não ser por uma fé que seja atrativa, por algo que seja realmente, que desperte em nós algum desejo. Amados, nessa caminhada de cristão, e sabemos, você certamente conhece, muitos crentes que começaram bem, mas depois se afastaram das verdades e creram em mentiras. Pessoas que receberam o evangelho da salvação pela graça, mas em seguida se tornaram vítimas de algum sistema de legalismo e retidão de obras, que promete mais e mais, mas produz muito menos. Amados, quantas igrejas estão aí envoltas a um sistema legalista? Quantas igrejas estão prometendo, não, você precisa fazer isso para alcançar aquilo outro, você precisa dar para poder receber, você precisa fazer. É claro, meu amado, que esse pensamento pragmático, é claro que o sistema que a igreja tem adotado para atrair cada vez mais pessoas para esses bancos deve ser algo palpável
pela fé. É claro que isso é algo totalmente dependente de algo transcendente e espiritual que não está nas suas mãos. Então isso se torna algo difícil demais. A pessoa não vê resultados. A pessoa não vê nada. Mas como é isso? Salvação somente pela fé, mas cadê a fé? Cadê o que está acontecendo? Eu preciso ver, eu preciso pegar, eu preciso sentir. As pessoas então estão presas a esse método pragmático de fazer, sentir, ver. E a nossa fé, irmãos, ela é algo totalmente transcendente. Ela é algo totalmente invisível. Ela é algo que é baseado na esperança e na confiança, sem ao menos ver. Hebreus capítulo 11. O que é a fé? Então veja que o sistema legalista nas igrejas, para atrair as pessoas, é o que chamamos de misticismo gospel. O misticismo nada mais é do que promover um ambiente onde as pessoas, sendo crentes ou não, elas podem se sentir espirituais. As pessoas começam a trazer coisas palpáveis para dentro da igreja. O que os judaizantes faziam? Você precisa observar isso, você precisa fazer isso. Olha essa festa, olha a circuncisão, olha todas essas coisas. Sem elas você não pode ser salvo. Tem pessoas, irmãos, que se você tirar o cargo dela da igreja, o cargo que ela exerce, ela pensa que ela não é salva. Veja que ignorância e o que o legalismo faz com a pessoa. É um aprisionamento. Ao mesmo tempo, quando ela se sente útil, quando ela se sente envolvida com o trabalho, com as obras, com os feitos, ela logo pensa, é impossível não ser salvo, ou ser salvo. Olha o quanto que eu faço para o Senhor, olha o quanto que eu trabalho para o Senhor. Amados, esse falso sistema legalista, ele traz algo palpável, ele traz algo atrativo. O perigo que isso gera em cada um é o sentimento da autossatisfação. A autossatisfação ela é muito perigosa. Muito. A não ser que eu possa dizer aqui também que não é satânica. Autossatisfação. Satisfação em si mesmo. Você é esse tipo de pessoa. Porque o que o judaísmo, o que as igrejas legalistas trazem, é justamente métodos para que você se sinta autossatisfeito. Eu encontro satisfação em mim mesmo. Logo, se eu faço, olha como eu sou importante, olha como eu consigo, olha aquilo que eu produzo. Autossatisfação. Aonde a sua satisfação deveria estar na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Apenas isso. Alguns caem no formalismo, substituindo cerimônias externas e ritos para a realidade interna de crescimento pessoal no Senhor. Outros caem em sistemas legalistas de fazer e não fazer, com orgulho na esperança de melhorar a sua posição diante de Deus, por fazer ou não certas coisas. Olha como isso é demoníaco. Olha, irmãos, eu caio num formalismo, eu substituo as cerimônias externas para suprir algo que me falta interiormente. A questão é que você deve analisar, irmãos, se retirar a igreja de você. Porque a igreja não salva ninguém, correto? A igreja não salva ninguém. Se te colocarem numa ilha, como fizeram com João, que ele estava lá, sem a comunhão dos santos, sem ninguém.
se retirar os meios, as cerimônias, se tirar o domingo onde você se arruma tanto para vir à igreja, você vai continuar satisfeito com isso? Essa pergunta você tem que se fazer. É isso que você tem que se questionar. Não é o fato de você estar numa igreja bíblica recebendo um alimento sólido que significa que você tem a satisfação em Cristo, o contentamento nele. Por que muitas pessoas, irmãos, ao serem retiradas da igreja, e o coronavírus fez isso com muitos, sabe lá Deus se vão voltar, mas muitos não querem mais saber de nada. Esse coronavírus foi providencial para mostrar quem realmente é dele ou não. Amado, se eu ficar em casa, e eu lanço essa pergunta também para você, se eu tenho que ficar obrigatoriamente trancafiado lá na minha casa, você acha que vai mudar alguma coisa? Isso aqui está comigo, a obra de Cristo está feita, eu estarei contente da mesma forma. Claro que a comunhão com os santos faz falta, claro que a igreja é essencial para a vida de um crente, mas pode ser que aconteça isso. Pode ser que a sua vida seja totalmente modificada. Pode ser que você seja levado para um lugar onde você não tem uma igreja bíblica. Pode ser que as coisas que você passa para Deus sejam retiradas. E aqui dentro vai continuar como? E os seus sentimentos? O que se espera de um crente é que não mude. Um crente verdadeiro. Talvez você seja um legalista e nem saiba. Amados, o apóstolo, tendo provado que o Evangelho é verdadeiro, tal como ele proclamava, isto é, as boas novas da justificação somente pela fé, sem obras da lei. É isso que o apóstolo Paulo pregava. Ele provou que isso era de origem divina e, portanto, capaz de permanecer firme em todo lugar, em todas as épocas. Agora, ele passa a demonstrar que tanto as Escrituras quanto a experiência dão testemunho de sua fidelidade. Ele trata primeiro da experiência, ou seja, que os próprios Gálatas começaram a experimentar, quando pela graça soberana de Deus aceitaram, receberam o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por que eu separei até o verso 5? Porque até o verso 5 ele vai tratar da experiência inicial dos Gálatas. Ele vai relatar para nós aqui qual foi a experiência ao receber o Evangelho puro e genuíno, ou seja, justificação somente pela fé. Posteriormente, a partir do verso 6 ao 14, ele vai provar através das Escrituras, e quando eu falo Escrituras, neste momento o cânon da Bíblia não estava fechado, do Novo Testamento, ele vai falar do Antigo Testamento. Por isso que ele vai citar Abraão. Então, primeiramente, hoje vamos tratar sobre as experiências do cristão. Quais são elas? E ele vai nos sondar, nos explicar através de algumas perguntas que ele faz a essas pessoas, a essas igrejas. Para isso, convido você a visitar aí o texto a partir do verso 1. Verso 1 vai dizer o seguinte: insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. A primeira palavra, veja, algumas versões vão trazer o ponto de exclamação, correto? Aí, insensatos Gálatas. E o que significa isso? Porque ele está exclamando isso. Isso demonstra os sentimentos de Paulo. Isso demonstra, irmãos, que ele está certamente desgostoso com a atitude desses crentes. Primeiramente, devemos destacar o que representa a palavra insensatos.
Ela vem do grego anoetos. O que é esta palavra anoetos? Significa o insensato, como está aí, ou nécio. O que é uma pessoa nécia? Amados, isso evidencia o que significa uma atitude de coração, não só intelectual. Essa palavra sugere não só a incapacidade de pensar, quanto falha em fazer o uso de poderes mentais. Paulo insinua que o tropeço dos Gálatas era mais uma questão de demência do que ingenuidade. Nossa, demência! Se você consultar o significado da palavra demência, você vai ver que é justamente isso. É um esquecimento, é um relapso, é você não entender as coisas, é você ser nécio, é você ser tardio para entender, é você não compreender as coisas, é você não fazer uso da sua intelectualidade, dos poderes cognitivos que Deus te deu. Por que o homem é o ápice da criação? Vocês viram isso aqui? Quando abordamos na EBD, estudando a confissão de fé. O homem foi feito com capacidades totalmente distintas de todas as outras criaturas. E uma delas é pensar, usar este poder. Então, Paulo está chamando os Gálatas de nécios. Vocês não estão usando o poder cognitivo que Deus deu para vocês. Em primeiro lugar, devemos concordar com Paulo. Porque ao falar do Evangelho da Graça, o que é isso? É justamente consumar a insensatez. Mas não é ignorância. Por que não é ignorância? Porque quando Paulo estiver lá naquela igreja ensinando e pregando, como que Paulo pregava? Era com palavras de eloquência? Ou com palavras claras, audíveis? E ainda mais, com demonstração, com a confirmação do apostolado dele, até mesmo através de milagres. Como apóstolo, ele era assim capacitado a fazer milagres, a consumar ali. Amados, as igrejas da Galácia estavam perdendo o juízo, agindo sem discernimento, desprovidas de capacidade de raciocinar com clareza. A palavra grega anoetos, insensatos, significa também tolo, espiritualmente nécio, e descreve uma ação sem sabedoria. Quantas pessoas não sabem discernir o que ouve? Quantas pessoas estão sentadas na igreja, ouvindo, primeiro tem várias características, né? Tem pessoas que sentam aí que não prestam atenção em nada. Do mesmo jeito que entrou, sai. E quando sentam, presta atenção, mas não sabe diferenciar, não sabe pensar, não sabe reagir à pregação. É discernir. O que Paulo está aqui acusando essas igrejas, é que eles não estão fazendo uso do juízo. Eles não estão relacionando intelectualmente o que está sendo falado. Eles estão sendo tardios. É a mesma palavra apresentada em Lucas 24, verso 25. Quando o próprio Cristo diz: eu lhes disse, como vocês custam a entender. É essa palavra. Custam a entender. Você pode encontrar, inclusive, a palavra tolo. Como vocês são tolos. Tolos. E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Opa, o que ele citou aqui? As Escrituras. As Escrituras. O que os profetas falaram? Falaram sobre ele. Falaram sobre o quarto da graça. Falaram sobre uma nova aliança. Tudo isso acontecia. Como
Amados, isso já é algo que nos confronta de um jeito. Ter isso na sua casa. Ter isso na sua casa. E você não consultar, não se dedicar a conhecer Cristo, te caracteriza como um tolo, te caracteriza como um nécio. Você não está fazendo uso, olha só como isso é grave. O fato de que um juízo que está vindo, que é o juízo de Cristo, ele é questão de não ser informado, ele é algo que é surpresa para vocês. Você sabe claramente que o juízo está vindo, que algo está a acontecer com essa humanidade. Você sabe disso? Sim, eu sei, não, o juízo eu sei. Todo mundo, qualquer igreja você vai falar do juízo. Pois é. E como você tem se preparado, como você tem estudado, como você tem se aproximado de Cristo. As pessoas substituem essa capacidade que Deus nos deu para entender, para conhecer. Jogamos a lata de lixo e trocamos pelo dia do domingo. No domingo tem que pôr roupinha bonitinha, tem que pôr a Bíblia aqui, tem que ir para a igreja. Rituais. Se você não lê a Bíblia na sua casa, se você não estuda e não se aprofunda em Deus, o seu culto é em vão. Não existe culto seu se você não busca e se você não tem desejo por Cristo. Se você não tem uma vida mínima que seja em oração. Não tem sentido você estar aqui hoje. É egoísmo puro. Você precisa entender isso. É insensatez. Você sabe o que deve fazer e não se esforça. Você não, pelo menos não escuta. Por que os crentes não estão buscando? Por que vocês não estão lendo a Bíblia nas suas casas? Vocês estão esperando o quê? Acontecer o quê? Deus abriu a sua boca. Deus abriu o seu espírito. Deus esclareceu tudo. Insensatez. Amados, quando eu vejo que isso é insensato, e o que envolve a insensatez nos Gálatas? Justamente estar abandonando os ensinos de Paulo e estar abandonando os ensinos dos judaizantes. Esse é o erro. Essa é a insensatez. E quando eu penso nessa insensatez, algumas perguntas me vêm à mente. Tudo bem, eles estão trocando a lei pelo Evangelho, correto? Que os judaizantes estão apegados à lei, a rituais. E qual a diferença da lei e o Evangelho? Qual a diferença de obras e fé? A lei diz, irmãos, algumas diferenças. A lei diz, faça isso. Faça isso. A lei vai falar isso. Faça isso. O Evangelho vai dizer, Cristo já fez tudo. Essa é a primeira diferença. A lei exige obras humanas. O Evangelho exige fé na realização de Cristo. E o que ele realizou? Então veja, a lei exige obras humanas. O Evangelho exige fé na realização de Cristo. A lei faz exigências e nos incita a obedecer. Correto? Não é isso que a lei faz? O Evangelho faz promessas e nos ensina a crer. Na esfera da justificação, o estabelecimento da lei é a abolição do Evangelho. Olha isso. Na esfera de justificação, de salvação, o estabelecimento da lei é a abolição do Evangelho. Então pense. Quando eu falo que para um homem ser salvo é necessário
acrescentar algo, fazer alguma coisa, eu estou abolindo o Evangelho. É impossível você unir as duas coisas, porque Cristo veio para cumprir. Ele veio para pôr um fim na escravidão da lei. Hoje somos livres, libertos do quê? Do que a lei exigia, do que ela impunha sobre nós. E o que é exigido no Evangelho? Creia naquele que o Pai enviou. É isso que o Evangelho vai dizer. É isso que o Evangelho vai dizer. Ah, mas a lei não serve para nos santificar? Não é isso que você disse? Sim, mas se eu consigo observar algum aspecto da lei, eu tenho certeza absoluta que foi o Espírito que veio através deste Evangelho que gerou em mim. Então não é quem corre, não é quem quer, não é por quem busca, mas sim pela graça de Deus. Isso que é pacto da graça. Isso que é justificação somente pela fé. Confiar plenamente, unicamente na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja o erro grotesco dos Gálatas. Eles estão trocando as promessas, eles estão trocando a substituição de Cristo no nosso lugar, a expiação de Cristo. Eles estão trocando isso pelo quê? Por rituais, por cerimônias, por observâncias da lei. É insensato ou não é isso? É insensato ou não é? Não se assemelha, irmãos, inteiro o Evangelho, inteiro as Escrituras, e também não consultá-las. É insensatez também. E ele continua dizendo no verso 1, acompanhe na sua Bíblia. Ele diz insensatos Gálatas, e agora ele começa a fazer algumas perguntas. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Quem vos fascinou? A palavra fascinou vem do grego, e é importante descrever aqui o significado. Vem do grego baskaino. O que é baskaino no grego? Essa palavra significa caluniar. Olha só, caluniar. Significa também um elogio fingido. Um elogio fingido. E também enfeitiçar. Alguma versão aí está, quem vos enfeitiçou? Tem aqui uma. Encantou. Quem vos encantou? Tudo vem da origem da palavra baskaino. Amados, Paulo diz isso no sentido figurado. Não teve lá uma macumba para enfeitiçar eles. Isso é no sentido figurado. Tá? Não teve uma feitiçaria. A conversa fiada dos falsos mestres, praticamente, o que aconteceu? Hipnotizou os crentes da Galácia. Eles ficaram assim, ó. Temos que fazer isso. Hipnotizou. De tal forma que eles não ofereceram nenhuma resistência a essa falsa doutrina. Olha só o capítulo 2, verso 4, irmãos. E por isso, e por causa da presença dos falsos irmãos, que é quem? Os judaizantes, desconhecedores, que secretamente, olha a astúcia da serpente, né? Olha a astúcia. Que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar. Liberdade você só obtém no pacto da graça. Escravidão é com a lei. Amados, esse foi o feitiço, essa foi a forma como eles se introduziram e enfeitiçaram aqueles irmãos.
Assim como a serpente entrou no Éden e enfeitiçou Eva. O que ela disse? Qual foi o primeiro ataque de Eva? Foi justamente na ordem que Deus emitiu. Não é bem assim, não. E saiu da boca do próprio Deus. Era fiel a Deus. O que ele veio dizer, Satanás? Não é bem assim, você tem que fazer algumas coisas a mais. Veja, irmãos, que Paulo, no capítulo 2, verso 4, como já foi bem enfatizado aqui, ele chama eles de falsos irmãos primeiro, correto? E agora está chamando eles do quê? Feiticeiros. Quem feitiça é o quê? Feiticeiro. Feiticeiros. Mais um adjetivo, correto? Para os judaizantes e também para todos aqueles que pregam o Evangelho diferente desse. Mas para todos aqueles que pregam o Evangelho, você tem que ter alguma participação. Que você tem que fazer alguma coisa. É tudo feiticeiro. Feiticeiro. Você sabe o que a Bíblia fala sobre feitiçaria? Embora o apóstolo repreenda os Gálatas pela insensatez, a maior culpa aqui recai sobre quem? Sobre os falsos mestres. Os quais ele representa como feiticeiros e encantadores. A sua doutrina em especial, ela é como feitiçaria. Olha como isso é grave. Olha como isso é grave. Uma pessoa que vem pregar o Evangelho, seja diferente da justificação somente pela fé, ele está fazendo feitiçaria. Estou forçando o texto? É justamente a palavra que ele usou. Enfeitiçou. Amados, sendo que um feitiço, enfeitiçar, é algo que agrada os homens. É o que traz a razão carnal. E exerce um poder encantador sobre o orgulho da natureza humana. Justamente o que o legalismo faz. O legalismo, ele vai promover esses sentimentos carnais. Ele vai te saciar, ele vai te agradar. O Evangelho nunca foi feito para agradar ninguém, irmãos. O Evangelho foi feito para nos rasgar e nos levar ao arrependimento. É isso que o Evangelho faz. A saber que somos incapazes de salvar a nós mesmos. Olha como o Evangelho é agressivo. Ele nos tira de cena, ele nos usa, ele nos coloca no chão. O que o legalismo faz? Não, opa, você é importante. Olha, você pode tocar para o Senhor. Você pode, limpar a igreja. Você pode fazer doces para a obra. Você pode virar um culto aos domingos. Olha, se você fizer isso, como Satanás é sujo. Se você fizer tudo isso, você acha que Deus vai te recusar no final? Legalismo. Feitiçaria. Qualquer religião que pede para que você faça algo e receber alguma coisa em troca, isso não é religião. Isso é feitiçaria. E qual que é a única que não nos pede obra humana nenhuma? Qual? Pensei que eu ouvi uma só voz. Qual que é a única, irmãos? Cristianismo. Cristianismo é a única. Evangelho é justificação somente pela fé. E as outras? Espiritismo, não, você tem que ter obra de caridade. Catolicismo também. O que mais? Budismo, mesma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Todas, analise as religiões. Você tem, e o Evangelho também, esse evangelicalismo atual, a mesma coisa. A mesma coisa. Você tem que fazer algo para ser salvo. Senão você não é. O catolicismo vai além. Vai além.
Ele acha que os santos acumularam tantas boas obras que pode fornecer para quem não tem. Legalismo puro, feitiçaria. Amados, 1 Samuel 15, 22 e 23, olha o que ele diz. Samuel, porém, respondeu. Essa é a passagem quando Saul vai lá e oferece meu sacrifício por si só. Samuel também respondeu: acaso o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. É claro que ele está falando ali de um coração arrependido. É claro que ele está falando de um coração transformado pelo poder do Espírito Santo. O que ele está falando é graça, e não legalismo. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Então, é um objetivo. Para quem prega o evangelho enganado, rebeldes. Por quê? É contrário ao evangelho das Escrituras. Rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância, como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E todos que rejeitam Cristo serão rejeitados por ele. Ah, mas eu concordo com Cristo. Mas você acrescenta alguma coisa da salvação? Se você vai ser rejeitado. Obras para a salvação é a abolição do Evangelho. O que é a abolição? É você anular, é você desfazer o Evangelho. E o Evangelho é as duas obras. No Filho de Deus se fez homem e se humilhou. Se ofereceu numa cruz, morreu. Ele cumpriu a exigência da lei. Ele sim observou todos os rituais, ele foi andou em 100% de santidade. Ele cumpriu justamente para morrer no nosso lugar. Aí você fala, você precisa fazer alguma coisa. Espera aí, então Cristo deixou de fazer algo? Foi incompleta a obra, você anula. É a abolição do Evangelho. Por isso que é rebeldia, por isso que é feitiçaria, por isso que é anátema, por isso que não é os nossos irmãos. Eu vim ouvindo alguns podcasts aí dizem reformados, né? Dizem, cuidado com o que você ouve. Irmão, cuidado com o que você ouve. Se você não tem poder de discernimento, eu falo com toda a clareza, desliga o seu celular. Tira o YouTube do seu celular. Se você não tem poder de discernimento, você vai ser enganado. E esses ditos reformados falam que podemos, que os católicos são os nossos irmãos. Quem crê em Cristo também. Que todos aí, os neopentecostais, todos são os nossos irmãos. Qual que é a primeira cerca que está ao nosso redor? Qual que é a primeira doutrina que está ao nosso redor que nos possibilita ou impossibilita de nos relacionarmos, chamarmos de irmãos? Qual que é a primeira cerca? Eu digo para vocês, você não sabe, justificação somente pela fé. É a primeira cerca. Nossa, mas aí você é muito radical. Eu? Bascarmo. Falsos irmãos, feiticeiros, rebeldes. Eu chamar essas pessoas de irmãos. Se a Bíblia fala que eles não são, quem sou eu para falar que são? Paulo levava isso tão a sério que ele se opôs a Pedro. Isso é tão verdade que ele não levou em consideração posto o apostolado de Pedro. Isso está acima, inclusive, dos apóstolos. Está acima, a doutrina da justificação somente pela fé, está acima dos apóstolos. Você tem noção disso? Tem noção, irmão? O quão sério isso é? Não é porque a pessoa está numa igreja, significa que ela é seu irmão na fé. A fé que ela tem, se não é somente pela fé, a justificação, ela é um falso irmão. Falso. Ela crê em feitiçaria.
que Samuel disse pode ser aplicado neste presente caso, irmãos. Eis que obedecer à verdade é melhor do que sacrificar. E qual que é essa obediência? É crer no Evangelho de Cristo. Do que todos os rituais e lei cerimonial. Ao atender ao Evangelho de Cristo, isso é melhor do que a gordura dos carneiros. Isso é melhor do que qualquer coisa que você venha fazer. Ou qualquer das instituições legais. Porque a rebelião é oposição a qualquer uma das doutrinas do Evangelho. E especialmente a esta, da justificação pela justiça de Cristo. Amados, falar algo contrário a isso é como pecado de feitiçaria. Ele continua no verso 1. A vós, perante os olhos de quem Jesus foi representado como crucificado. Aqui, irmãos, na King James fica até melhor. Quando entre vós, Paulo vai dizer, diante dos vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado. Então, ele pergunta, né, quem nos encantou? Quem nos encantou? Quando ao mesmo tempo vocês também ouviram e viram diante dos vossos olhos Cristo representado e crucificado. O que ele está querendo dizer com isso? Amados, tal rendição dos Gálatas, tal aceitação da mensagem, era inteiramente clara que os tornou inexcusáveis. Uma vez que Jesus foi abertamente exibido, claro e publicamente proclamado aos Gálatas, era como se tivessem visto. Olha só o que ele está dizendo aqui, irmãos. É como se a pregação de Paulo fosse tão clara que ilustrou a crucificação, a obra redentiva para os Gálatas. Que diante dos olhos deles, eles viram Cristo crucificado. Paulo está dizendo, foi tão claro, e a empolgação que vocês mostraram ao receber essa mensagem, que eu estou achando estranho. Quem nos encantou? O que aconteceu com vocês? Cristo, irmãos. O que fica claro? Menos no verso 1, hein? O que fica claro? Que Cristo suplementado. O que é um Cristo suplementado? Você vai na academia, né? Você toma suplementação. O que significa a suplementação? Você acrescenta coisas, né? No seu cardápio, né? Na sua alimentação, para que você tenha mais resultados. Legalismo é suplementação de Cristo. E um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. Isso é uma frase que você pode até postar no Facebook. Cristo suplementado é um Cristo suplantado. Quem vai dizer isso é Orley Risley. Paulo detecta por trás dos falsos mestres a atividade do próprio diabo, o espírito da mentira, a quem o Senhor Jesus chamou de mentiroso e pai da mentira em João 8, verso 44. Grande parte da nossa estupidez cristã para entender e aplicar o Evangelho talvez se deva a esse feitiço. Talvez você esteja enfeitiçado com alguma coisa, com algum ensino. Talvez você precise se libertar desse feitiço. Você precisa entender o que é Evangelho. Voltemos ao Evangelho. Nunca chegou um tempo tão necessário onde você precisa entrar na igreja e pregar o Evangelho para aqueles que estão lá dentro da igreja evangélica. As igrejas evangélicas hoje não conhecem o Evangelho. Você tem noção disso? Quantas dá para contar as inúmeras igrejas que tem em Mogi das Cruzes que estão pregando feitiçaria? Irmãos, eu pergunto, eu estou sendo muito radical. É isso que você está enxergando no texto? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo? A indignação dele vem de encontro com isso que estamos falando aqui. Isso não é para ter dúvida entre nós.
Olha como ele está abordando esse assunto nesta carta. Olha como é sério, como o assunto é evangelho, irmãos. A seriedade deve estar no máximo. A sua atenção, a sua compreensão tem que estar no máximo. Ligado ao 220. O que as pessoas estão pregando ali fora? O que as pessoas estão fazendo? E realmente a palavra feitiço é a melhor palavra que poderia ser utilizada, porque as pessoas ficam ali, envoltas com uma mentalidade. Todo mundo aqui já viu, né? Já viu o pica-pau, né? Que quando ele está lá com o cheiro, né, da comida que ele quer comer, ele vai assim, fica enfeitiçado, vai voando, né? Atrás da comida, não é assim que era o pica-pau? Como é que as pessoas estão na igreja? Enfeitiçadas, essa é a palavra. Elas estão ali, e não usa a cognição para consultar as Escrituras e ver o que é o Evangelho. Irmãos, o livro de Gálatas está aqui para nós como está para todos ali que estão na igreja. Por que não assim? Por que não buscam? Porque eles são enfeitiçados e gostam de estar. São insensatos. Pior do que eles é os pastores, falsos mestres e falsos profetas. Você pode amar esse pastor, você pode amá-lo. Se ele prega um evangelho diferente desse filho, ele é um mentiroso e um filho do diabo. Filho do diabo. Olha que eu conheço um monte, que eu comecei na fé. Comecei e me ajudou. Não, mais ou menos, quem ajudou foi Deus. Filhos do diabo. Se prega mentira, quem é o pai da mentira? Aí eu prego só mentira? Quem que eu sou? Filho de quem? Do diabo. Mentira, feitiçaria. Para de passar pano. Olha a convicção que Paulo tem contra isso. Ele enfrentou Pedro. Você enfrenta? Você entende qual é o peso dessa doutrina? Amado, essa doutrina aqui, ela separa o joio do trigo. A justificação somente pela fé, que está praticamente resume quase tudo do pacto da graça. Poderia colocar até a mão, digamos assim. O pacto da graça, as promessas, está tudo contido na justificação somente pela fé, nessa doutrina. Elementar. Verso 2. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo agora ele começa se já não fossem bastante chamar eles de insensatos, agora ele faz uma pergunta chave. A primeira vocês pegaram, né? A primeira pergunta que ele faz é visitando as experiências que eles tiveram quando ele pregou inicialmente. Cristo foi representado diante de vocês. É como se pintasse um quadro de Jesus. Como é que vocês ficaram tão fascinados? Mesmo perante Jesus Cristo representado e crucificado por vocês. Verso 2 ele vai perguntar mais uma coisa. Só quisera saber isso, eu só quero saber isso, só me responda isso. Tem alguma versão aí que fala? Só me responda isso. Eu só queria saber isso. Porque a resposta dessa pergunta já elimina todas as outras dúvidas. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amados, a justificação pela fé é provada pela experiência dos crentes. Paulo começa a sua argumentação apelando para a experiência dos crentes da Galácia. Ele vai fazer aqui, já fez uma, mas ele vai fazer 5 perguntas retóricas. Para mostrar que desde o início até o fim da vida cristã, eles haviam sido salvos pela fé e não pelas obras da lei. Destacamos aqui, irmãos, essas perguntas. Ele pergunta: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Essa pergunta supõe que eles haviam recebido o Espírito, correto? Essa pergunta supõe que esses crentes nas igrejas da Galácia eram crentes genuínos, mas que estavam se enredando. Ou seja, irmãos, o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o conhecimento da revelação de Cristo. Mas qual foi o veículo para esse recebimento? É isso que ele está perguntando. Qual foi o veículo para esse Espírito que vocês receberam? A obra de Cristo consumada e crida pelo anúncio do Evangelho, ou o ritualismo e o cumprimento das obras da lei? Eu falo por mim mesmo. Quando eu recebi o Espírito Santo, que eu não sei dizer quando foi especificamente, o dia e a hora, mas eu te garanto com 100% de certeza que eu não estava obedecendo e cumprindo nada de Deus. Pelo contrário, eu estava blasfemando, estava afrontando, estava xingando Deus. Ele foi e colocou em mim um belo dia. E você, quando recebesse o Espírito, como? Ele só quer saber isso. Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque alguém pregou o Evangelho. Alguém me confrontou com o Evangelho. Alguém me falou, por mais raro que foi, mas falou de um Cristo crucificado. E eu recebi. Amados, isso é o que chamamos de Ordo Salutis. O que é Ordo Salutis? Isso é no latim, ordem da salvação. Você pode pesquisar na internet, você vai achar facilmente. Ordo Salutis. Desta forma, o Espírito de Deus é recebido, enquanto o Evangelho é pregado. Lembra que falamos isso aqui? Que é praticamente no mesmo tempo? Mas é necessário ter o Espírito para compreender a mensagem. Mas é algo simultâneo. O Ordo Salutis vai falar comigo. A pregação vem primeiro, que é o chamado de Deus. Mas você está ali recebendo o chamado. Ali você recebe o Espírito, entende? Amados, ele recai sobre aqueles que ouvem, derrama-se em seus corações e gera novamente pela palavra da verdade. Foi dessa forma que os Gálatas receberam o Espírito e, contudo, tenham sido tão facilmente apartados dele. Olha a incoerência dos Gálatas. Essa pergunta é para demonstrar a incoerência dos Gálatas. Como é que você recebeu o Espírito? Porque se pregou o Evangelho de Cristo. Então, por que você está voltando a entender? Verso 3: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Parece loucura, né? Dos Gálatas. Cheio de crente assim. Cheio. Sois vós tão insensatos, mais uma vez. Ele chama os Gálatas de insensatos, de dementes, de nécios. É possível que vocês sejam tão estúpidos? É o que ele está falando aqui, em outra tradução. É possível que vocês sejam tão estúpidos? As pessoas falam que o Evangelho, que a palavra de Deus é adocicada. Eu acho que eu leio outra Bíblia. Tem outra Bíblia lá em casa lá. Agora tem um monte, hein? Tem João Pedro de Almeida, tem o King James, tem o grego, né? Tem o hebraico, tem um monte. Acho que eu leio outro. O que está escrito aí? Sois vós tão insensatos? Ou sois vós tão anoitos? Sois vós tão anoitos? São vós tão estúpidos? É o que ele está dizendo. E vocês continuam, ou podem continuar assim? Este é o terceiro agravamento da insensatez dos Gálatas. A saber, eles começaram a sua carreira cristã dependendo do Espírito e da graça de Deus, correto? Não é assim que se começa a carreira cristã? Pelo Espírito, ouvindo o Evangelho?
querendo, irmãos, terminar essa obra pela carne. Amados, agora eles pareciam estar pensando em terminá-la pelo meio da força humana. Porque vale muito aqui destacar que ele já era salvo. Graças a Deus, Paulo foi inicialmente. Olha a importância de você pregar o verdadeiro evangelho. Olha a importância de você pregar o verdadeiro evangelho. Porque através do evangelho que você prega, se ele for o verdadeiro, como o de Paulo, vai gerar essa salvação. Porque Deus não faz isso. O chamado eficaz vem de evangelho verdadeiro. Agora é a questão: você está numa igreja onde está te ensinando o verdadeiro evangelho. Você não sei se você agradece pela igreja bíblica que você tem. Talvez você precisasse passar uns 20 anos sem uma igreja para dar valor a uma igreja. Mas não basta você ter uma igreja que te ensine a verdade. Você vive a verdade. Você tem convicções bíblicas. Você tem a lista que você recebe e você anuncia lá fora. Pode ser que através desse evangelho genuíno que você prega, por mais que a pessoa vá para essas igrejas que são mais sinagogas de Satanás, mas através do evangelho que você entregou, ele seja salvo. Do evangelho que você pregou. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Você está numa igreja onde você está recebendo essa porção fidedigna. O que você está fazendo com isso? Você é grato? Primeiramente, gratidão. A primeira coisa é gratidão. Você é grato? Você é grato a Deus? E segundo, o que você está fazendo com os ensinos que você recebe aqui? Deveria estar falando lá fora. Deveria estar pregando. Porque veja a condição dos Gálatas. Eles receberam o Espírito quando Paulo pregou. Por mais que agora os judaizantes estivessem lá contaminando a igreja. A igreja deixou de ser uma igreja do Evangelho de Deus. Porém, agora está dobrando aqui, recordando a igreja quando que aconteceu, lá no início. Olha a importância de você pregar o Evangelho genuíno. Que tendo começado, sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, ou seja, a vida cristã é vivida no poder do Espírito, e pela fé, de ponta a ponta. Aquele que iniciou a obra é fiel e justo para completá-la, aperfeiçoá-la, terminá-la. Amados, o que isso significa? É ele que efetua o querer realizar? Sim. Através de quem? Do Espírito. Por que então tu queres substituir a obra até mesmo do aperfeiçoamento através de obras? Através de feitos? Você precisa ter a dependência do Espírito, confiar em Cristo. Eu não consigo ler, eu preciso de um método para ler mais a Bíblia. Eu preciso de um método. Eu te falo qual é o método: confiança e fé em Cristo Jesus. É Ele que vai gerar em você. É Ele que vai aperfeiçoar você. É isso que Paulo está dizendo, que tendo começado pelo Espírito, ou seja, os crentes da Galácia haviam começado pelo Espírito, e agora estão voltando junto a ele. Isso não era progresso, isso é um retrocesso. Acabais agora pela carne? Me pergunta. Vocês estão percebendo que ele está expondo a ignorância desses fiéis? Vocês estão percebendo que ele está expondo a incoerência deles, a insensatez, a estupidez, a tolice? Não significa que eles estejam andando aqui, irmãos, em imoralidade. Não é esse o foco do texto. Tá? Ele não está falando de imoralidade, porque as pessoas lêem: acabais agora pela carne, carne, imoralidade sexual. Não é isso que ele está falando. Não é esse o foco, nem é esse o contexto aqui. Portanto, por carne se entende força humana. Portanto, por carne se entende oposição ao Espírito. Ou pode se referir a toda a justiça própria, que é apenas carnal.
algo meramente exterior, fraco e insuficiente para justificar diante de Deus. Olha como agora o texto apresenta para nós uma categoria que talvez você nem tivesse pensado. Você pode ser salvo, você pode ter o Espírito Santo de Deus, mas estar buscando aperfeiçoamento através das suas obras. Tudo porque você não entende o que é o pacto da lei, das obras e o pacto da graça. Talvez você esteja aqui na graça querendo constantemente visitar a lei, cumprindo coisas. Isso é uma outra categoria de crente. É os Gálatas, é os salvos. Tudo indica que sim, porque Paulo fala: recebestes o Espírito pela pregação do Evangelho. Recebestes. Devemos entender de uma vez por todas, irmãos, que Espírito e carne são opostos. Bom? Os pecadores podem ser justificados não por causa de suas obras, mas devido à obra expiatória de Cristo. O Evangelho não é um bom conselho aos homens, como muitos falam, mas as boas novas acerca de Cristo, amados, não é um convite para se fazer alguma coisa, mas uma declaração do que Deus já fez. Não é uma exigência, é uma oferta. Não é uma exigência, é uma oferta. Porque o que ele ofereceu lá na cruz foi uma oferta pela culpa. Está aqui, está consumado, está feito. Creia ou não. É uma oferta. Não é uma exigência. Não, você tem que fazer isso, senão você não vai ser salvo. Não é uma exigência. É uma oferta. Não é um convite, irmãos. Não é um convite. Deus está te convidando hoje. Não é um convite. O que é o Evangelho então? É uma declaração do que Deus já fez. Para que Deus está te convidando agora. Sabe aqueles apelos? Um convite. Que convite? Convite ninguém, não. Quem convida é o Espírito Santo. Se ele entende a pregação do Evangelho. Então você declara que ele já fez a cruz. Você declara a sua obra. E o Espírito comunica. E o Espírito regenera. E ele se entrega. Verso 4. Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso foi em vão. Então veja, vocês estão percebendo que Paulo está utilizando as experiências deles, de quando ele pregou o Evangelho, que tipo de Evangelho ele pregou. Eles receberam o Espírito, e agora ele fala de mais uma experiência. Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Quando ele diz será em vão que tenhas padecido tanto, ele está lembrando os crentes da Galácia o sofrimento que eles começaram, que eles tiveram no começo da vida cristã, nas mãos dos pagãos e também nas mãos dos judeus radicais. Sofrer por causa da justiça, isso é uma bem-aventurança. Então significa que se eles sofreram por causa do Evangelho que eles creram no início, eles realmente eram salvos. Analisar o sofrimento é pensar: será que valeu a pena? Se agora estavam a ponto de abandonar a própria fé, que confessaram e sofreram. Olha que incoerência. Como é que eu sei se eles foram realmente perseguidos ou não? Atos capítulo 13 vai relatar. Atos 13, verso 14, verso 45 e verso 50. Para que o irmão entenda, você não vai encontrar em Atos a palavra Galácia. Por quê? Paulo visitou cidades que estavam dentro de uma região. Quando ele escreve as igrejas da Galácia, o que ele está falando? As igrejas que estão na região da Galácia. É como se fosse Judéia, é como se fosse a Galiléia, tá? E quais as cidades, algumas das poucas que eu listei aqui, que estão dentro dessa região ali, perto do Mar Morto, né? Do Mar Morto não, do Mar Mediterrâneo? Listra, você encontra em Atos. Você encontra a cidade de Derbe, você encontra a Antioquia da Pisídia,
tá? Não da Síria. Você encontra Icônio e também outras cidades. Todas essas são cidades da região da Galácia. E essas estão em Atos. E é essas que eu vou usar aqui, para demonstrar para os irmãos o que a palavra fala sobre a perseguição que eles tiveram quando receberam o Evangelho. Olha lá, de Pérez, prosseguiram até a Antioquia da Pisídia, dentro da região da Galácia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Esse é o verso 14 para provar que eles estão realmente na região da Galácia. Verso 45, a perseguição. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Não só eles, como todos aqueles que estavam crendo na sua mensagem. No verso 50 agora, tem mais perseguição. Mas os judeus incitavam as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Se Paulo e Barnabé estavam pregando o evangelho genuíno e foram expulsos, perseguidos, o que será que aconteceu com aqueles que creram nessa mensagem e defendiam? Por isso que ele está dizendo aqui no verso 4, irmãos, será em vão que tenhas padecido tanto? Ele está lembrando aqui. Depois você vai lá em Atos 13, leia toda a passagem, você vai ver que ele está falando de tudo que aconteceu naquela região da Galácia. Tenhas padecido, olha como isso aqui é legal, essa palavra, irmãos, padecido, vem de pacho, do grego pacho, que significa ser afetado, ter sido afetado, sentir, ter uma experiência sensível, passar por. A lição implícita e sempre aplicável aqui é certamente esta: o Senhor quer que todos tirem proveito espiritual das experiências pelas quais têm passado. A própria fé espiritual gera experiências vivas. Neste caso, foi a perseguição. Amados, o que o texto nos ensina fazendo aqui uma aplicação? Você tem experiências vivas devido à fé que você tem em Cristo Jesus? Você é perseguido por essa fé? Você é colocado em situações que somente essa fé dada por Cristo, uma fé confiante, uma fé alegre, uma fé que tem a satisfação nele, somente essa pode passar por tal situação? As experiências. Agora, vemos então que o Evangelho de Paulo levou eles a receberem o Espírito e a serem perseguidos. Senão ele não falava: será em vão que tenhais padecido tanto? É? Você padece por causa da sua fé. Você tem esse passo. Você tem experiências de fé. É impossível que você tenha o Espírito Santo de Deus. É impossível que você seja um salvo e não tenha experiências da fé. É impossível. Sempre que Deus coloca o seu Espírito nos seus eleitos, isso vai gerar situações para te aperfeiçoar, para gerar ainda mais um crescimento nessa fé, para que você, como Pedro diz, desenvolvam a sua salvação. Você tem essa experiência? Se a sua vida, desde que você diz que é crente e crê nesse Jesus, permanece a mesma coisa? Que tipo de fé é essa? Cadê o padecer? Cadê o baixo? Cadê? Você tem que se consultar. Um tempo, eu falei para minha esposa: olha, viver está difícil. Não pare só problema. É só situação que, pela graça de Deus, pela graça de Deus, pela fé e pela obra de Cristo, é que eu continuo.
pai estava me perguntando, ligou para mim e perguntou: e aí, como estão as coisas? Eu falei: estamos caminhando, né? Dificuldades aumentando, mas estamos caminhando. Falei, né, falei de toda a nossa luta, falei das igrejas, né? E falei: mas você gosta disso, né? Eu falei: veja bem, gostar eu não gosto não. Só que eu não tenho escolha. Isso é que ele mandou fazer. Eu vivo para ele. Agora, se perguntar para mim se eu queria, se eu posso ser pastor, não. Eu sou sincero com você. Eu faço isso por amor a Cristo. Não é porque eu gosto, não. Eu não estou aqui por hobby. Eu não estou aqui por satisfação minha. Eu estou aqui para obedecer a Ele. Eu estou aqui para servir a Ele. Por isso que ele fala a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta minha ovelha, as minhas ovelhas. Por quê? É com base no quanto amamos Ele. E isso reflete no que fazemos aqui. Agora, se você gosta, ser cristão não tem prazer nenhum nesse mundo, não. O nosso prazer é com base nas promessas, é com base no que Ele fez, é com base nas obras dele, não no que esse mundo oferece e do que eu posso fazer aqui. Gostar. Viver com cristão é agonizante. Você tem que entender isso. Se você ainda busca prazer nesta terra, viver pleno, sadio, satisfeito, você está vivendo no lugar errado, da forma errada. Aqui você agoniza. Nossa, pastor, e a paz que temos em Cristo? Exatamente. Agonizar não significa que você está perturbado. Agonizar é porque você deseja se libertar disso. Mas você está no problema, você está no olho do furacão, mas confiante. Confiante. Será em vão que tenhas padecido tanto? Aí você tem que visitar as suas experiências com Deus. 2 Timóteo 3,12 diz que a verdadeira fé será perseguida. Olha lá. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Essa promessa ninguém gosta, né? Isso é uma promessa. Não é? Você é perseguido pela sua fé? Se é que isso também foi em vão. Amados, Paulo não está confirmando que foi em vão, porque ele acabou de falar que eles receberam o Espírito. Então por que ele se é que isso também foi em vão? Porém, se eles estavam afastando do Evangelho, esse sofrimento havia sido em vão. Mas realmente, se eles se afastassem de vez. Mas Paulo sabia que não era. Paulo escreve essa carta justamente para resgatar eles. Pois já afirmou que haviam recebido o Espírito no verso 2. Por assim dizer, corrige-se e expressa a sua esperança quanto a eles, de que enxergariam o seu engano e abandonariam o seu erro. Então, se é que isso também foi em vão, Paulo está falando aqui na esperança de que eles entendam que eles estão errados. Será em vão que vocês padeceram tanto? Se é que isso foi em vão. Relembrem aí, está resgatando esses crentes. Verso 5 e último. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vós, ou realiza maravilhas entre vós, falam pelas obras da lei, ou pela pregação da fé. Veja então, aquele que vos ministra o Espírito e que realiza milagres, ele não está falando sobre ele. Primeira coisa, muitos leem o verso 5 e falam, ele está falando sobre ele mesmo. Quem ministra o Espírito? Quem entrega o Espírito? Quem realiza os milagres nos apóstolos? O próprio Espírito, o próprio Deus. Aqui ele se refere não a si mesmo, nem a qualquer outro ministro do Evangelho, em que não há poder de conceder o Espírito, e nem dons ordinários ou extraordinários aos homens, mas refere-se a Deus ou a Cristo, que havia ministrado a graça do Espírito por meio da pregação do Evangelho.
Então vejam, ele, com base nisso, de quem é aquele que opera, ou ministra o Espírito e realiza milagres. Ele está falando da obra da graça, da obra de Deus. E ele lança a pergunta: ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Mais uma vez, ele confronta o legalismo dos judaizantes. O Evangelho chegou aos crentes da Galácia com manifestação de poder e prodígios. Mesmo diante das provas mais amargas, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito, como vimos em Atos 13. Amados, todas as dádivas do Espírito chegaram às igrejas da Galácia pela pregação da fé e não pelas obras da lei. Como que Paulo Barnabé chegou lá? Olha, vamos lá, gente, hoje tem que observar aqui, né, a festa da lua. Hoje temos que fazer isso, temos que fazer aquilo outro. Foi assim? Foi assim que ele pregou o Evangelho? Não, ele foi lá e falou: arrependam-se, Pois existe alguém que morreu na cruz. Esse é o Filho de Deus. Ele pregou o Evangelho. Atos 14, verso 3, que é a sequência lá de Atos 13, que eu já mostrei aos irmãos. Olha Paulo e Barnabé na região da Galácia, operando milagres. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando poderosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Mas quem operava? Não foi pela obra da lei, foi pela ministração do Espírito através do Evangelho, da pregação. E se foi o resultado do último? Porque a pergunta é: pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se foi pelo último, pela pregação da fé, o que estamos plenamente certos, que veio através da pregação da fé, os gálatas estão se afastando da fé para as obras. Da fonte, olha só o que eles estão fazendo: saindo da fonte para a cisterna rachada, onde não retém água. Ó gálatas insensatos! Ó homem moderno, igualmente insensato! Conclusão, irmãos. Paulo fez a defesa da doutrina da justificação somente pela fé, sem obras. Sem obras. De uma revisitação das experiências dos gálatas. Veja que ele usou as experiências iniciais dos gálatas. Primeiro, fazendo a pergunta, a mensagem clara que representava Cristo crucificado. Segundo, como recebemos a fé? Ele pergunta: pelas obras ou através da pregação mediante o Espírito? Segundo, mesmo iniciando, quem conclui a obra em nós? O Espírito ou as obras? Terceiro, temos sofrido pela fé. É isso em vão? Tudo perguntas que nos visitam também, irmãos. E temos essa confirmação. E por último, irmãos, ele lança essas confirmações, que é as maravilhas. E além das experiências que você teve, você já recebeu confirmação da sua fé? Deus já te confirmou, porque naquele tempo os apóstolos confirmavam através dos prodígios. Existia essa ministração prodigiosa através do Espírito para confirmar o apostolado. Mas isso significa que em nossos tempos não existem confirmações? Tem confirmações sim, irmãos. Como? Quais são as marcas de que realmente você é salvo, de que você entendeu essa doutrina? Primeiro, você anulou a sua vida, de que realmente as suas convicções estão somente nele, e a sua vida, ela é o próprio milagre, ela é o próprio prodígio. Você tem visto isso na sua vida? A confirmação da fé que é gerada, que é transformada, a sua vida que é transformada. Essa é a confirmação.
Paulo nos oferece aqui um espelho para cada um de nós, nesses 5 versos. Um espelho para que possamos ver, através dele, se realmente cremos nessa doutrina da justificação somente pela fé. A fé que os Gálatas receberam foi através da pregação clara da pessoa e obra de Cristo. Somente isso engloba a salvação, irmãos. Após essa mensagem, somos desafiados a descobrir ou redescobrir, como os Gálatas, as experiências salvíficas em nós. Os Gálatas nos dão um espelho, mesmo em meio à insensatez. Que você pense nisso. Que você medite nesses 5 versos. Que a sua vida realmente seja confirmada. Agora, irmãos, eu fui confrontado por esse texto. Ele me colocou para pensar em muitas coisas. Mas eu tenho visto uma apatia espiritual muito grande no meio dos cristãos. Que logo para fazer alguma coisa aparecem pessoas. Mas para viver sozinho, um relacionamento exclusivo, de confiança entre você e Deus, tem muitas pessoas que não estão vivendo isso. Tem muitas pessoas que não estão abrindo as suas Bíblias em casa, mas estão substituindo pelo legalismo. Talvez você seja o Gálatas, como esses aqui da igreja de Gálatas. Pense nisso, avalie a sua conduta e deixe de ser um tolo, deixe de ser um insensato. Pense, irmãos, que o Evangelho da Graça, este Evangelho que Paulo pregou, que vos é pregado, deve gerar virtudes, irmãos, deve gerar confiança e crescimento, e não retrocesso. O que gera retrocesso é o Evangelho espúrio, o Evangelho falso. E o que estou passando aos irmãos é o Evangelho direto da palavra, exposto. Que o irmão pense nisso e avalie a sua fé. Que Deus abençoe. Fique de pé e vamos orar. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, lhe agradeço por mais um culto de doutrina, por poder estar aqui como igreja, com os meus irmãos, meditando na Sagrada Escritura. Obrigado, Pai, por esse sermão, obrigado pela sua palavra, obrigado por esta reunião e este culto. É um privilégio estarmos aqui, Deus, lhe cultuando. Que possamos aprender cada vez mais com os teus ensinos. Que o Espírito Santo opere dentro de nós, tanto a gratidão, quanto, Deus, a verdadeira fé. Que possamos viver, ser convictos naquilo que cremos, confiar plenamente e exclusivamente na pessoa e na obra de Cristo. Que espantemos, Deus, todas as obras humanas, tudo que venha acrescentar ou suplementar a obra de Deus, a obra de Cristo naquela cruz. Que isso, Deus, que é anátema e é diabólico, não visite essa igreja. Que aqui possamos estar convictos do que cremos, do que realmente vivemos. E esta é, Deus, o pilar disso, desta igreja, é a justificação somente pela fé. Obrigado, Pai. Que o Senhor continue a nos dar esse crescimento na unidade, na santificação e na verdade. Obrigado por tudo. Assim oramos, Deus, no nome santo de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, esteja com a igreja. Assim oramos, Pai, no nome santo de Cristo. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço ao seu irmão e até sexta-feira, se Deus quiser, para a oração.